Olá, seja bem-vindo ao canal Arteiro Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é André e o trabalho de hoje é com latas. E nós vamos fazer uma porta rústica com latinha. Então, o estilo da nossa latinha é uma porta. Eu vou pegar essa lata menor para fazer o início, mostrar como eu fiz a textura da minha lata. É muito simples. Com o papel eu vou medir um papel na altura da lata um pouco maior e vou amassar bem. Por que que eu não faço com, vamos dizer assim, a metragem da altura da lata correta? Porque senão não vai ter sobra de papel para ficar esse amassadinho, para ficar bem crespo a nossa lata, uma textura bem amassada mesmo. E com cola branca nós vamos aplicar esse papel na lata. E apertando bem aonde fica o amassadinho, porque às vezes fica ar por dentro e aí não vai ficar legal o nosso trabalho. Vamos colocando na lata e tirando bem o ar de dentro. E dessa forma nós vamos forrar todinha a nossa latinha. Se no final ficar sobra de papel, a gente corta. E agora eu vou cobrir toda a minha lata com cola. Aí você vai me perguntar, mas você não passou primer? Nessa lata aqui não é necessário, porque eu tô fazendo uma textura de papel. Mas se quiser passar o primer, pode passar, não tem problema. Eu achei que era desnecessário para a utilidade que eu vou dar na minha lata. Agora, com a lata seca, eu vou trabalhar com palitos. Mas, em tempos de pandemia, se a gente não tem palito de picolé, a gente corta tirinhas de papel, mais ou menos nesse formato de papelão, para poder fazer o formato da portinha. Vai dar o mesmo efeito. Eu medi a altura que eu queria, cortei as pontas e agora eu vou aplicar com cola quente. Mas se você não tem a cola quente, aplique com a cola branca e tem que esperar um pouquinho a mais para secar. A cola quente só vai facilitar na secagem. E os palitinhos vai ser conforme o tamanho da sua lata. Então, pode usar de 4 a 6 palitos, conforme o tamanho da latinha. Agora, nós vamos trabalhar com massa de biscuit. E nós vamos fazer uns quadradinhos com bordas bem disparelhas, não precisa ser bem quadrado, para simular umas pedrinhas. E nós vamos fazer todo o contorno da porta, uns maiores, outros menores. E trazendo mais uma dica: eu não tenho a massa de biscuit, eu não tenho material nem para fazer minha massa de biscuit. Então, se você tem papel em casa, existe uma massa chamada massa de papel machê, que é com papel e cola. Se adapta perfeitamente a esse trabalho. Eu já fiz outras peças fazendo quadradinhos conforme esses daí, só que com papel machê. E assim eu vou aplicando as minhas pedrinhas em torno da porta. Como eu quero um trabalho rústico, eu vou fazer a pintura só após a secagem da massa de biscuit.
e vou trabalhar todinha ela com a mesma massa. Agora eu vou fazendo alguns traçados em cima da massa de biscuit para remeter realmente à pedra. E vai ficar assim. Agora nós vamos começar a fazer a trepadeira em torno da porta. É bem simples, é somente alguns rolinhos de massa de biscuit, a gente vai passando cola e vai aplicando em cima da textura. E as folhas e as flores nada mais são do que pequenas bolinhas de massa de biscuit. Então é um trabalho bem fácil de fazer e que o resultado final fica muito legal. E as bolinhas mais ou menos desse tamanhozinho. Faz as bolinhas, achata e faz as florzinhas e folhinhas também. É muito bom de fazer esse trabalho para colocar as flores dentro. A gente coloca potes de flores, só que aí a gente não pode se esquecer de furar a nossa latinha embaixo, para que ela não fique água e para que não enferruja. E assim eu vou ir fazendo até eu achar que tem uma quantia boa de folhinhas na minha trepadeira. Esse trabalho é muito bom de fazer também em garrafas. Fica muito lindo fazer essa técnica nas garrafas. Então, agora nós já estamos indo quase para o final das folhinhas. Ainda eu achei que faltou algumas bolinhas para colocar na parte de cima. Vamos preencher mais um pouquinho o espaço. Essa parte é a mais demorada do trabalho. E aí, colocando a massa de biscuit em torno da nossa latinha. Agora, vamos fazer a maçaneta da porta com uma pequena bolinha. E vamos cobrir a nossa lata agora todinha com tinta preta. É bom diluir um pouquinho em água a tinta para cobrir a textura de papel. Se ela estiver muito grossa, vai ser difícil de fazer a pintura, não vai cobrir totalmente. E eu vou pintar tudo. A portinha, a textura de papel, as trepadeiras, as pedrinhas em torno da porta. Se precisar dar 2 demãos de tinta preta, se for necessário, dê a segunda demão, para que fique bem coberto com a tinta preta, dessa forma. E agora esperar secar. A nossa latinha já secou, agora nós vamos começar a passar a tinta pela porta. Eu vou utilizar a cor canela,
da glitter na porta. Mas se você não tem, utilize a tinta marrom com um pouquinho de tinta branca. Fica o mesmo tom. Vai ficar uma latinha bem rústica. E notem que eu estou pintando sempre no mesmo sentido, como se estivesse pintando tábuas. Agora eu vou utilizar a tinta azul jeans para pintar as pedras. E não se preocupe se com a esponjinha você pintar alguma parte que não seja só as pedrinhas. Depois a gente vem com um pincelzinho e faz o retoque. Agora eu vou utilizar a tinta cerâmica e vou aplicar em toda a minha latinha. Mas vocês notem, ó, com o pincel é muito ruim de passar. Não fica legal o efeito. Mas com uma esponjinha, um batedor, você vai conseguir aplicar muito mais fácil em cima da textura. E vai pegar um efeito bem mais bonito do que com o pincel. O efeito do esponjado fica perfeito em cima de texturas. E como eu falei, ó, manchou o cantinho, a gente faz o retoque, tá perfeito novamente. Agora eu vou utilizar a tinta verde maçã, mas lembrando que a gente tem que trabalhar com o material que tem em casa. Então, você utilize os tons de tinta que tiver sobrando. E vamos cobrir com a tinta verde maçã toda a trepadeira. E não se preocupe, pode pintar toda a trepadeira. Folhinhas, flores. Vá pintando. Depois, o efeito da flor, a gente faz com um pincelzinho menor no final. E se você não quiser o efeito verde, então pode pintar todos os galhos da trepadeira com a tinta marrom e aí sim pintar as folhinhas separado com verde. A minha eu preferi pintar tudo verde. Agora com a tinta rosa, eu vou fazer alguns pontinhos para simular as florzinhas. Agora eu vou utilizar a tinta metálica ouro rico para trazer um pouco mais de luz para a peça. E vou ir passando em cima das pedrinhas, em cima da porta, pintando a maçaneta também. E agora eu vou fazer o detalhe de acabamento nas bordas. Eu vou limpando o meu pincel por cima de toda a minha latinha, em pontos que eu acho necessário ter mais brilho.
E o verniz, eu utilizei o verniz spray geral para o acabamento da minha lata. Então, o vídeo fica por aqui. Espero você no próximo vídeo. Tchau!